Qual o tamanho normal de um pênis? Essa é a pergunta campeã do SOSEX, o Serviço de Orientação Sexual do Instituto Kaplan. É a pergunta que os jovens mais nos faz, é essa daí. E não é apenas os jovens, hein? Muitos adultos também fazem essa pergunta e estão loucos por essa resposta. Se você, pai, foi um desses garotos que sofreu com esse tipo de dúvida, você sabe muito bem o quanto que isso pode abalar a autoestima, a segurança de um garoto, não é? Provocar timidez, às vezes agressividade e até tirar a concentração do menino na sala de aula, né? Na escola, com os assuntos da escola. Isso porque, se por um lado, né, falar sobre sexo, pensar sobre sexo, fazer sexo, sempre foi uma coisa considerada pela nossa sociedade como sendo algo de homem, algo de macho, já ter dúvidas, querer saber, aprender sobre sexualidade, já não era considerado. E muitos meninos, com medo até das pessoas interpretarem como uma dificuldade da sua masculinidade, eles acabam se retraindo e não fazendo esse tipo de pergunta para pessoas que possam responder para ele, não é? E isso é muito importante que eles resolvam, porque durante a puberdade, eles têm um crescimento muito desordenado, principalmente o pênis, não é? O pênis, ele começa a crescer pelo saco escrotal. Então, primeiro ele cresce o saco escrotal, depois ele vai crescer no comprimento, para no final ele engrossar e desenvolver a glande. Então, durante esse processo, isso cria muita angústia, isso cria muita dúvida na cabeça de um garoto. E muitas vezes eles precisam e querem saber se o tamanho que o pênis dele está naquela determinada idade está apropriado para aquela sua idade. Só que, na verdade, assim, durante o desenvolvimento na adolescência, não existe uma padronização de tamanho de pênis para cada faixa etária. O que vai existir é quando esse pênis se torna um pênis adulto. Ou seja, os médicos consideram que um pênis adulto, quando ele está flácido, é normal ele variar entre 4 e 7 centímetros. Já quando ele está ereto, essa variação é bem maior, ele vai de 8 até 20 centímetros. Não é? Mas aqui no Brasil foi feita uma pesquisa e a média do tamanho de pênis do homem brasileiro, ela está em torno de 13 a 14 centímetros. Então, se essa é uma dúvida do seu filho, você pode conversar com ele e passar essas informações para ele. Sabe o que ajuda muito? É se você, na hora que for colocar isso para ele, você contar também como é que foi para você viver essa experiência. Como foi que você vivenciou esse período do seu desenvolvimento? É porque, em geral, o desenvolvimento de um garoto é muito parecido ou muito semelhante ao desenvolvimento do seu pai. Então, se você contar para ele como foi que você vivenciou a espera, né, da maturidade, ou seja, da maioridade do seu pênis, né, diríamos assim, então isso vai poder ajudá-lo a entender também o desenvolvimento dele. Outra coisa que você pode fazer é levar o seu filho a um urologista ou a um herbiatra, que é um médico que é especialista em adolescentes. Não é só as meninas que precisam de cuidados médicos, não é só as meninas que têm que se consultar com o médico. O garoto também precisa desse tipo de atenção médica. Ele precisa ver todo esse seu desenvolvimento. E numa consulta como essa, o médico pode ajudá-lo também a esclarecer essas dúvidas ou outras dúvidas que ele tenha a respeito do seu desenvolvimento. Conversa com o teu filho. Conta para ele tudo como você vivenciou, pergunta como é que ele está em relação a esse tipo de dúvida e ajuda ele a solucionar uma coisa que é tão simples como você pode ver aqui.